Graça e paz, queridos irmãos. Aqui é pregação raiz, cada pastor traz o seu púlpito, não é? Além do esboço da Bíblia, traz o púlpito também. Vamos orar, meus irmãos. Orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã, que continue falando conosco, né? Que Ele já está, desde cedinho. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela gloriosa oportunidade que nós temos de estar aqui nesse lugar, junto com os nossos irmãos, para Te adorar, para exaltar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Fala o nosso coração agora, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Deus, cause transformação em nós. Que não saiamos por aquela porta, Deus, da mesma forma com que entramos. Que sejamos transformados hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 4 de dezembro, nós estamos iniciando aí esse mês de festas, de festividade. A gente já viu aqui o coral das crianças, foi bonita, né, gente? Foi muito bom. Silvia, Juliene, parabéns, foi muito legal. E como é gostoso a gente ver as crianças participando, né? E adorando a Deus dessa forma. E bonitinho que eles cantaram mesmo, né? Muito legal. E então, por causa disso, eu queria iniciar também hoje uma série sobre o Natal. Começar já esse primeiro domingo de dezembro, falando sobre Natal, falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. E todo ano a gente sobe aqui e a gente fala a mesma coisa, né? De que o sentido do Natal vem sendo deturpado pelo mundo, e o mundo cada vez mais se torna consumista e aproveita essa época do Natal para vender. Mas isso se faz necessário, porque se há uma coisa que nós não devemos parar de fazer é continuar pregando a respeito de Jesus e do que Ele fez. E é por isso que todo ano a gente faz isso. A gente fala sobre o Natal de verdade. Não que as luzes ou as festas sejam algo ruim. É muito legal, eu gosto. Eu acho muito legal passear no lago e ver como ele está enfeitado. Ainda não passei naquela passarela que fizeram lá, né? Mas achei muito bonito as luzes, o ônibus que está rodando agora na cidade. Tudo muito legal. E eu acho que isso deve acontecer, porque isso faz o ambiente ficar mais alegre, as pessoas ficam mais alegres. Às vezes você dá a volta ali no lago, você vê as pessoas felizes ali, correndo desesperadas para entrar na fila, uma fila quilométrica para passar na passarela, uma fila quilométrica para andar de ônibus, porque é legal. Mas é verdade que esse sistema do mundo cada vez mais sufoca o real sentido do Natal. Uma matéria da National Geographic diz o seguinte, da revista: uma festividade cada vez mais secular. Apesar de o Natal ter origens religiosas, tornou-se num feriado secular e cada vez mais consumista. Este fato já desperta preocupação há séculos. Não é uma preocupação de hoje, veja só. Diz a historiadora Lisa Jacobson: as pessoas já criticam o consumismo excessivo do Natal desde a sua encarnação moderna, em meados do século XIX. Não creio que esta ambivalência alguma vez tenha desaparecido por completo. As pessoas que receiam que o Natal se tenha desviado das suas raízes religiosas não estão erradas. Em 2019, mais de 9 em cada 10 americanos entrevistados para uma sondagem da Gallup disseram que celebravam o Natal, mas só 35% disseram que consideravam esta época como sendo fortemente religiosa. Olha isso. Porém, dada a sua mistura de tradições pagãs e religiosas, o Natal oferece algo, sagrado ou não, para todos os que o celebram. Você vê até ateu celebrando o Natal. Então, todo mundo, de alguma forma, vai celebrar.
todo mundo de alguma forma vai participar de alguma confraternização. Todo mundo de alguma forma monta algum tipo de enfeite em casa. Mesmo aqueles que não têm uma tradição, uma fé em Cristo Jesus. Mas o nosso objetivo aqui não é criticar isso. Não é criticar o consumismo, não é dizer que a gente não deve celebrar o Natal, não é dizer que é errado montar árvore de Natal, não é criticar quem faz isso, mas é trazer à memória o que de fato o Natal representa para nós, que é a vinda do nosso Deus à Terra, com a finalidade de resgatar eu e você das trevas. Claro, isso ganha mais sentido na Páscoa, quando a gente celebra a Páscoa. Mas o Natal deve nos trazer à memória que Jesus, e o versículo que o Vitor leu aqui, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Em Filipenses 2, 6 a 7. É isso que é o Natal. Se a gente pudesse resumir tudo na cantata das crianças e com esse versículo, pronto, a gente já teria dito com clareza a respeito do real sentido do Natal. Mas a ideia é, ao longo desse mês de dezembro, a gente pensar um pouco mais sobre isso. Refletir um pouco sobre o sentido do Natal. Que é mais que um tempo de festas, um tempo de confraternização, um tempo de alegrias, mas é um dos maiores eventos que a humanidade já viveu, que é o nascimento do Deus conosco, o Emanuel. O Evangelho de João, que é o que eu quero começar com você, então você, por favor, abra em João capítulo 1. Ele foi escrito entre 70 e 90 da era cristã. E o evangelista João, ele se preocupou em mostrar um Jesus divino, mas também muito humano. E é interessante a forma como o João descreve Jesus ao longo do evangelho. E não há uma outra forma de enxergar o evangelho de João, se você lê com atenção e com devoção, a não ser se ajoelhar e adorar Jesus Cristo, da forma como João o retrata. Aqui, no início do capítulo 1, João vai chamá-lo de verbo, de palavra, porque é a forma como ele descreve esse Deus que se fez carne, que humanizou-se e fez da terra sua habitação temporária, com a finalidade de salvar o ser humano do pecado, da condenação eterna e restaurá-la à comunhão com o Pai. O Evangelho, então, de João, por causa disso, vai nos constranger a adorar esse Deus, a adorar Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, eu quero que você leia comigo o verso 1 e 2, é a palavra. Então diz assim no verso 1 e 2, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele diz, no princípio, Oreishit, ou anarqué. Gastei um hebraico e um grego com vocês agora, tá? É a mesma palavra usada em Gênesis 1 também, no princípio. Esse no princípio quer dizer que no princípio de tudo, onde nada existia. Então, esse no princípio quer dizer que antes de nada existir, antes de qualquer outra coisa surgisse, a palavra já existia. Talvez não por acaso, mas para dizer que essa história não tem início nos tempos que a gente conta, mas sim quando nada existia. E ele diz, no princípio era o quê? Era o verbo.
Essa palavra verbo aqui é logos, mais um greguinho para vocês. Que apesar de ser traduzida simplesmente por palavra ou por verbo, ela quer dizer muito mais do que isso. Platão e os filósofos antigos, eles usavam a palavra logos para descrever a razão, a força que trazia ordem às coisas, ao mundo. Platão dizia ainda mais, ele usava a palavra logos para descrever a origem do conhecimento. Então, presta atenção aqui, se a gente pudesse traduzir dessa forma: no princípio era a origem do conhecimento. A palavra que é a origem de todo o conhecimento que possa existir. Dá mais ênfase, não é? É isso que Jesus é, a origem de todo o conhecimento. Então, essa palavra logos, verbo, palavra, tem muito mais a ver do que uma simples palavra colocada por João ao acaso. Ele está dizendo que no princípio, que já existia antes que nada existisse, era a origem do conhecimento. E ele diz, e o verbo, a palavra, estava com Deus. João nos diz então que Jesus estava com Deus no princípio. E Tamir Neves diz o seguinte sobre isso. Ele diz, embora Jesus seja Deus, o Jesus encarnado era e é distinto, diferente de Deus Pai. Esta segunda afirmação é importante, pois nos mostra uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Então, esse Deus que é único, atua de formas distintas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele continua, e o Verbo não só estava com Deus, mas ele era Deus. Jesus era Deus, o Verbo, a palavra. Portanto, não era um Deus. Ele era e é Deus. Jesus Cristo, enquanto ainda pré-encarnado, era Deus. Jesus era o Deus que então foi encarnado, e Jesus Cristo é o Deus glorificado. Jesus era, foi e sempre será Deus. E ele conclui dizendo, ele estava no princípio com Deus. Jesus sempre existiu com Deus desde a eternidade. Jesus não veio a existir no Natal. Não veio a existir no dia 25 de dezembro. Não veio existir naquela estrebaria. Ele sempre existiu com Deus. E depois com os homens pessoalmente. Isso nos prepara para os versos 3 a 5, que vai falar da relação da palavra, do verbo com a criação. Diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora João vai falar dessa relação, então, da palavra com toda a criação. Jesus como sendo a expressão criadora do Pai. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio ou através dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Então Deus, através, por intermédio de seu Filho, a palavra, o verbo, criou tudo o que há. Você pode olhar em Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz. E Deus disse, e através da sua palavra, tudo o que você vê ao seu redor foi criado. Através do verbo,
através daquele que é a origem de todo conhecimento. Então Jesus participou ativa e plenamente e totalmente da criação de todo o universo. Não é à toa que Jesus é o elo entre Deus e esse mundo. Ele diz que a vida estava nele. Ele é a palavra da vida. Ele possuía e possui nas suas mãos a vida. Assim como Pedro declara em João 6,68, ele diz: Senhor, para onde, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós vemos também João declarar em 1 João 1 e 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada em Jesus. Então, essa vida que eu e você temos pertence a Ele. E é por isso que João 10,10 diz que nós podemos ter nele uma vida abundante, uma vida que vale a pena viver. Então, que sentido a nossa vida pode ter? Esse tipo de pergunta sempre surge na vida de qualquer pessoa, né? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é Jesus Cristo, porque é dele. Simples assim. O sentido da minha e da sua vida é Jesus Cristo. É de adorá-lo, é de servi-lo, é de amá-lo. Porque a vida é dele. E também diz que ele era a luz dos homens. É essa luz que brilha e nos convence do pecado. Essa luz que como um farol nos guia, como as crianças cantaram aqui. Jesus disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz que é Jesus dá esperança para todo homem. E as trevas nem sequer podem se opor a ele. Só que é necessário um alerta aqui para mim e para você. João 3:19 e 20 vai dizer o seguinte: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. É mais ou menos como você está num quarto fechado, escuro, sem que nenhuma luz entre naquele quarto, e você está ali quietinho, e alguém vem e acende uma vela, que seja, num quarto, e a luz dessa vela é capaz de iluminar todo aquele quarto. Mas essa pessoa que habita aquele quarto escuro, corre lá às pressas e sopra a vela. Porque ele não quer que a sujeira que está naquele quarto apareça. Então é melhor que fique escuro. E é assim a vida daquele que não deseja que Jesus Cristo ilumine a sua vida. E é assim, muitas vezes, em departamentos da nossa vida, que a gente prefere que fique com a luz apagada, para que a luz de Jesus não ilumine e revele o que ali está. Mas eu quero te dizer que, de novo, te lembrar que Ele tem nas suas mãos a vida, e Ele é a luz dos homens. Então não há perigo algum de você permitir que essa luz brilhe em todas as áreas da sua vida.
Não há perigo algum que essa luz brilhe nos quartos mais escuros, nas vidas mais escuras que talvez você conheça. Porque quando a luz brilhar, diz a sua palavra que as trevas não prevalecem, elas vão embora. Elas fogem, elas desaparecem, elas são aniquiladas. E é interessante o efeito que a luz faz nas trevas. Hoje a gente não precisa de uma vela, a gente tem a energia elétrica, né? Você liga o interruptor e você ilumina um quarto instantaneamente. Uma única lâmpada. A luz invade as trevas e a dissipam por completo. É assim que Jesus opera na minha e na sua vida, contra o pecado que escurece e nos deixa em trevas. Essa é aquela hora que você dá aquele amém, com vontade. Amém. E que você também pode glorificar a Deus, dizendo, glória a Deus por isso. Eu não gosto de ficar fazendo isso, pedir um amém, pedir glória a Deus. Mas esse tipo de coisa que eu estou tratando com você, meus irmãos, eu não sei se caiu no seu coração, mas eu estou falando daquele que tem a vida e a luz dos homens. O Deus encarnado, que veio a este mundo para me libertar e te libertar das trevas e da condenação eterna, e nos dá salvação e iluminar a nossa vida. Então se faz necessário um glória a Deus, mas isso precisa brotar do seu coração, porque eu não estou falando do Platão, eu não estou falando de um pensador, eu estou falando da luz dos homens. Com isso, João termina a descrição de quem é Jesus. Eu posso imaginar como João estava ao escrever isso. Ele está dizendo aqui, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque ele viu, ele sabe de quem ele está falando. E eu aposto que você também viu. Eu tenho certeza que você sabe de quem João está falando. E aí os versos 6 a 9, João vai falar sobre João Batista, e eu quero pular essa parte. Porque basicamente ele vai dizer que João Batista testemunhava essa luz, mas que ele mesmo não era essa luz, porque essa luz só pode ser que é Jesus Cristo, ninguém mais. Então, para evitar confusão, ele está dizendo, olha, João Batista testemunha sobre a luz, pastores testemunham sobre a luz, sacerdotes testemunham sobre a luz, mas eles não são a luz. A luz é Jesus Cristo, de quem eles testemunham. É Ele quem pode iluminar a sua vida. Não é um guru, não é um coaching, não é um pastor, não é um padre, mas é Jesus Cristo. Só Ele e mais ninguém. Então, propositalmente, eu vou pular essa parte. Eu vou para o versículo 10 a 14. Que diz assim: o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora João vai falar da relação da palavra, do Verbo e o mundo.
Primeiro ele diz, o verbo estava no mundo. Jesus, o verbo criador, que não apenas criou o mundo, mas agora ele veio ao mundo para se relacionar com a sua criação. Ele diz, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus não foi reconhecido pelas suas criaturas. A palavra mundo aqui, empregada por João, refere-se ao ser humano, que está distante de Deus. Como Paulo se refere em Romanos 1:28, sobre aqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus. Mesmo que a maioria dos seres humanos não reconheceram o verbo criador, o propósito de Deus e do verbo é possibilitar essa comunhão. Pois o Filho foi enviado, conforme nós lemos em João 3,17, para que o mundo fosse salvo por ele. E ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Parece que é uma repetição do verso 10, mas não é. Essa palavra seus refere-se aos de sua propriedade, os da sua casa. Claramente João está se referindo ao povo de Israel aqui. Richards diz o seguinte, o Criador entrou no mundo que criou, veio para o seu povo, a quem dera a vida, mas o seu próprio povo o rejeitou. Ele foi rejeitado, desprezado e finalmente foi crucificado. Apesar disso, foi ao encontro dos que o receberam individualmente e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a manifestação da graça. E ele vai então para o verso 12. Mas a todos que o receberam, ao que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o direito de se tornarem filhos de Deus. O verbo então nos faz filhos de Deus. Jesus, mesmo diante da rejeição da maioria, ele concede a filiação a quem o receber. E aí eu te pergunto, somos realmente todos filhos de Deus? Todos os homens são filhos de Deus? É importante a gente dizer que o ser humano está caído. Todos os homens, todos eles, homens, mulheres e crianças, estão caídos. E, portanto, são apenas criaturas de Deus. O fato de nos tornarmos filhos de Deus é algo que vem pela graça, vem pela fé, conforme nós vemos no verso 13, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse verso destaca que isso não acontece por vontade humana. Por mais que a gente queira que as pessoas sejam salvas, não é pela nossa vontade. Não é. É pela vontade de Deus. A filiação a Deus não procede do sangue, ou seja, não é hereditário, não vem pela sua linhagem genética. Então o seu filho não vai ser salvo, desculpa te dizer isso, de uma forma tão rude às vezes, né? O seu filho não vai ser salvo porque você é salvo. O seu filho não vai ser salvo porque você o obriga a vir à igreja. O seu filho não vai ser salvo porque você sabe que ele está lá na salinha sendo ministrado agora. O seu filho não vai ser salvo porque você é crente, o evangélico. O seu filho vai ser salvo por uma experiência pessoal, genuína e verdadeira com Jesus Cristo. E isso pode acontecer na igreja, na salinha, em qualquer lugar que Jesus queira alcançá-lo.
Isso às vezes é duro para um pai. De pensar que o meu filho não vai ser salvo pelo meu esforço. De ensiná-lo, de ministrá-lo, de orar por ele, de trazê-lo para a igreja, de criá-lo numa vida com princípios bíblicos. Mas me traz um alento, porque a vida dele, do meu filho, da minha filha, não está nas minhas mãos, mas está nas mãos de quem possui a vida e é a luz dos homens. E ele é, sem dúvida nenhuma, muito mais gracioso e bondoso do que eu. Isso me alenta. Me faz continuar orando. Me faz continuar trazendo para a igreja. Mesmo com birra. Mesmo sem vontade. Mas continuo trazendo. E ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo fixou o seu tabernáculo, a sua moradia entre nós. O Verbo veio em carne quando Jesus nasceu em Belém. Aquele bebezinho na manjedoura. Bebezinho numa estrebaria, numa manjedoura. Faz sentido para você entender o quanto esse Deus nos ama ao ponto de vir essa terra nessas condições, para que a sua glória fosse manifestada, radiante, gloriosa, na cruz. Só um Deus cheio de graça e verdade, que é o que ele diz na sequência, pode fazer isso, porque ele renova a sua intenção de Deus, que desde o Antigo Testamento foi de tratar o homem caído com bondade, com misericórdia, com fidelidade, com verdade. Como a gente vê no Salmo 25, verso 10, que diz assim: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Como isso é balsâmico para nós. Saber que Deus vai lidar comigo, com você, pecadores que somos, com graça, com verdade, com bondade e misericórdia. Como é bom saber disso, meus irmãos. Porque se eu fosse Deus, agiria com pessoas que pecam igual a mim, com muito rigor. Talvez com um raio bem dado. Mas esse Deus, que é gracioso e bondoso, nos trata com misericórdia e bondade, mas não abuse, porque Ele é justo. Ele também age com justiça. E Ele conclui dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Verbo revelou-nos a sua glória. Em Êxodo 34, 18, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, a resposta no verso 19 de Deus é a seguinte: tá bom, Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de ti. O atributo que faz ser Deus único é a sua bondade, é a sua misericórdia, a sua graça. Então a glória revelada por Jesus é Ele mesmo habitando em nós. Como nos disse Paulo em Colossenses 1:27, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória.
tanto para os judeus quanto para nós, os gentios, a todos que o receberem, como diz lá no verso 12, para todos esses, essa glória graciosa já foi revelada, através da sua bondade e graça. É isso que significa o Natal. Esse Deus glorioso, cheio de bondade, veio habitar entre nós. E Ele tem a vida. E Ele é a luz dos homens. Então, se nessa manhã você está aqui, talvez você está assistindo, tem alguma dúvida a respeito de Jesus, do que Ele pode fazer por você, eu quero dizer para você, entregue essas dúvidas, seus medos, seus questionamentos diante desse Deus hoje. Permita que a luz dele brilhe em seu coração, em todas as áreas da sua vida. Mesmo que essa luz, quando brilhar, revele coisas desagradáveis, feias, sujas. Mas a palavra diz que Ele traz na sua mão a pá, que vai limpar toda a palha e todo o feno. E vai deixar a eira, o seu coração, o seu celeiro limpo. E é isso que o Natal faz. O Deus Emanuel, o Deus conosco, veio a essa terra para limpar os corações daqueles que o recebem. E quando aqueles que o recebem permitem que a luz brilhe, então a sua palavra diz que temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então o tempo, como diz a palavra, é sobremodo oportuno, e é agora. De que se você não fez isso ainda na sua vida, faça-o já, entregando a sua vida a Cristo. Porque é dessa forma que você vai celebrar um Natal rigorosamente legítimo. Um Natal em que Cristo é revelado para você e para a sua família, através da sua vida. Através da luz que brilha também do seu coração. Então, se há dúvida em seu coração sobre essa entrega para Cristo, se há dúvida no seu coração sobre se Jesus te ama de verdade, se há dúvida em seu coração de que se essa luz brilhou de fato na sua vida, se há dúvida em seu coração da sua filiação em Deus, essa é a hora de você dizer a Cristo Jesus: eu o recebo, eu creio, eu me entrego. Eu te desejo como meu Senhor e Salvador. Foi dessa forma tão graciosa e tão amorosa que Jesus, o Verbo, a palavra, se relacionou e continua se relacionando conosco. Você tem experimentado esse amor de Deus? Você tem permitido que a vida de Jesus ilumine com a sua luz a sua vida? Vamos orar? Eu quero te encorajar. Mesmo que você já é um crente experiente, mesmo que você já tenha uma vida de devoção longa, mas eu quero encorajar você agora a entregar a sua vida a Cristo. E pedir a Ele que ilumine a sua vida. Enquanto a gente canta essa música, no final eu quero orar com você. Você pode ficar sentado. E eu quero que você reflita na letra dessa música. Eu quero que você ore essa música. E enquanto você faz isso, você entrega a sua vida a Cristo. Ele diz na sua palavra que Ele te chama pelo nome
e te diz: você é meu. É isso que Ele diz a respeito de você. Que em nome de Jesus você creia nisso e se renda a esse Deus Todo-Poderoso, cujo nome é maior que qualquer outro nome, que te chama pelo nome e te diz que você pertence a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão grandiosa, tão maravilhosa na Tua presença, Senhor. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, haja salvação hoje aqui. Haja salvação para quem nos assiste. Que o Teu Espírito Santo entre nessa vida e que ela possa confessar com a boca que Tu és o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Então a Tua palavra diz que ela é salva. Deus, que em nome de Jesus isso seja real, verdadeiro, Senhor, hoje aqui. Ah, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque Tu és a palavra, o verbo, a origem de todas as coisas, a origem do conhecimento. Deus, obrigado porque um dia o Senhor se esvaziou da Sua glória e veio habitar entre nós e consigo trouxe a salvação para aquele que estava perdido, para mim que estava perdido, para você que estava perdido. A luz brilhou e o dono da vida nos deu a vida abundante, que satisfaz e vale a pena viver. A esse Deus nós rendemos glória, a esse Deus nós adoramos. Bendizemos o Seu nome, Jesus. Jesus, Jesus, és o nosso Deus, és o nosso Senhor, és o nosso Rei, que governa, que dirige essa igreja. Oh Deus, reaviva os nossos corações, enche-nos com o Teu Espírito Santo, faz de nós a Tua morada, o Teu tabernáculo, para que o mundo veja, Senhor, que o Natal não são luzes, que o Natal não são compras, mas que o Natal é a pessoa de Jesus encarnada e que vivo está. Oh Senhor, como é bom Te adorar, como é bom exaltar o Teu nome, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Enche-nos o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu Deus, nosso Pai, o Pai de amor, nos enche a cada dia com o Seu precioso amor, que nos constrange, sabendo que somos pecadores, que a graça do Filho nos mostre a cada dia o sacrifício naquela cruz, que custou caro, custou o Teu sangue, mas nos comprou, nos livrou, nos salvou, nos perdoou, e a comunhão do Espírito Santo, que permite que nós tenhamos comunhão contigo e com os nossos irmãos. É por isso que nós estamos aqui, nesse lugar que chamamos de igreja, para juntos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, que te dê um domingo cheio de graça, cheio da presença de Jesus na sua vida, e que a luz de Jesus brilhe em você durante essa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.